Olá, estudantes. Bom dia a todos. Vamos para a nossa aula remota 4 de inglês, então, né? É aula remota 4 porque as primeiras ali eu estava dando, né, um intervalo de 2 semanas, né? Então, na aula de hoje a gente vai ver active voice, né, que é a voz ativa, e o passive voice, que é a voz passiva. Vocês já receberam o material na semana passada e realizaram, eu enviei as atividades pelo Word Documentos, o, o material de apoio, e vocês receberam então as questões pelo Google Forms. Então vamos ver então Active Voice. Então é o modo mais utilizado. Então quando a gente, ao falarmos, né, uma sentença, por ser mais clara e também direta, né, pode-se dizer que na voz ativa, né, um sujeito ele realiza então uma ação, né? Então o destaque é dado então para o sujeito através de uma ação, né? E uma frase na voz ativa ela é composta então pelo sujeito, pelo verbo auxiliar, pelo verbo principal e pelo objeto. Vamos ver o exemplo. Né? Então aqui nós temos o sujeito Pedro, né? Verbo auxiliar is, Pedro is washing, né? Que é o verbo principal, the clothes, né? Então que é o objeto. Então a gente tem Pedro, né? Está lavando as roupas. Então Pedro é o sujeito, o is, né? O verbo to be é o verbo auxiliar, o verbo principal, o verbo to wash, que é o verbo lavar, né? Que ele está no gerúndio, washing. E the clothes, né? The clothes, que é o objeto, as roupas, certo? Vamos mais a um exemplo, então, do active voice, né? Da voz ativa. Então, nós temos Ellen, né? O sujeito. Is walking, né? Is é o verbo auxiliar, verbo to be. O verbo principal, o verbo to be ali na terceira pessoa do singular. O verbo principal, né? O verbo to walk, que é o verbo caminhar, né? O walking the dog, né? Que seria então aqui o objeto, né? Então Ellen, né, está caminhando com o cachorro, passeando com o cachorro. Vamos a outro exemplo aqui. John, né, que é o sujeito, has o verbo auxiliar, né, o verbo to have, que é o verbo ter, né? Has aqui porque está na terceira pessoa, John é ele, né? Temos aí o verbo principal, o washed, né, the car, né? Que é, então o carro é o objeto. Então John tem lavado o carro. E aqui nós temos uma situação que a gente tem aqui, né? O verbo to wash no infinitivo, né? Que é o verbo lavar, aqui ele está no participo, no passado participo. Vamos então para voz passiva, né? Passive voice. Então já na voz passiva queremos dar ênfase para o objeto. Então aqui na verdade o que acontece, né? Ela vai inverter a sentença, né? Para o objeto que está sofrendo a ação e não para o sujeito. Então não costumamos muito utilizar a voz passiva na linguagem cotidiana, já que ela é considerada mais formal e comum para a escrita, né? Usando a mesma frase anterior como exemplo, vamos ver lá então. A gente tem então na voz ativa, né? Active voice, Pedro is washing the clothes, né? Então o Pedro está lavando as roupas. E agora vamos ver como é que fica, né? A mesma sentença já na voz passiva, né? Então the clothes, que era o objeto na voz ativa, passa a ser então o sujeito, né, na voz passiva. Então the clothes are being washed by Pedro, né? Então as roupas estão sendo lavadas por Pedro, né? Então Pedro, que era o sujeito, né, ele passa a ser então o agente nessa sentença aqui, né? Então podem ver que inverteu, né? The clothes are being washed by Pedro, né? Então as roupas estão sendo lavadas por Pedro. A gente quer dar ênfase agora no quê? Nas roupas e não mais no Pedro. Então o objeto da voz ativa, né, ele passa a ser o sujeito da voz passiva, né? E o sujeito da voz ativa passa a ser então o agente da voz passiva. Como a frase está na voz passiva, dessa vez queremos dar ênfase na ação de as roupas estarem sendo lavadas e não mais, né, como estava na voz ativa, né, onde Pedro, que era a ação, né, estava lavando as roupas. Temos outro exemplo aqui, John has washed the car, né, então
na voz ativa, vamos ver como é que fica na voz passiva, né? The car. Então a gente pega, né, o objeto, inicia a sentença com o objeto, the car has been washed by John, né? Então o carro tem sido lavado por quem? Pelo John, né? E aí nós temos o verbo to wash, né? O verbo lavar, washed, aqui no past participle. Também usamos a passive voice, né? A voz passiva, quando não sabemos quem é o sujeito, que nem aqui, someone, alguém stole my smartphone, alguém roubou o meu celular. Aqui está na voz ativa. Vamos ver como é que fica então na voz passiva, né? My smartphone, então o meu celular, was stolen, né? Someone roubou então, né, o meu celular. A gente não sabe quem. E aí vamos para a correção das atividades da aula anterior, que vocês receberam esse material então pelo Google Forms, né? Assinale a alternativa que corresponde à voz passiva ou à voz ativa ou à voz passiva em inglês. Então, cookies is sold by Elisa, né? Então, os biscoitos são vendidos, né? Os biscoitos são vendidos por quem, né? Pela Elisa. Então, nós temos aqui uma voz passiva, né? Porque aqui está dando ênfase nos cookies. My sister reads the book. Então, a minha irmã lê o livro, né? Então nós temos aqui uma voz ativa, né? O verbo to read, que é o verbo ler, ele tem foi adicionado um S aqui para indicar que é a terceira pessoa do singular, porque my sister é ela, né? Elisa sell cooks. Aqui nós já temos uma outra situação, né? Agora aqui é uma voz ativa, né? Porque a Elisa passa a ser, né, o centro da ação, né? É a Elisa que vende então os cookies, né? Os biscoitos. E na última questão, the book was read by his sister, né? Então o livro estava sendo lido, então, né, pela sua irmã, né? Então nós temos aqui uma voz passiva, né? Porque agora a ênfase é no livro, que antes, né, na questão anterior era o objeto, né? E agora a sua irmã, que era o sujeito na questão anterior ali, agora ela passa a ser então o agente dessa questão. Certo? Então, pessoal, desejo a todos um bom dia. Irei disponibilizar mais umas questões também para essa semana. E até a próxima semana. Abraço a todos, bons estudos.